boa tarde a todos. É um grande prazer estarmos aqui novamente com a nossa palestra doutrinária do Despertar da Consciência. Agradecemos aos nossos irmãos que nos seguem pelas redes sociais, acompanhando os nossos estudos. Continuamos com os nossos estudos virtuais, aos sábados com a palestra, às sextas-feiras nós também temos o programa da rádio, na Rádio Trinta FM, às 5h30 da tarde, às 17h30, e às segundas-feiras o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai continuar com esses estudos online enquanto estivermos nessa condição da pandemia do Covid-19, Hoje nós estamos aqui com o tema a fé e a confiança. E o capítulo é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, a fé que transporta montanhas. E convidamos os nossos irmãos para que possam elevar o pensamento conosco através da prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, por esta oportunidade, por estarmos aqui encarnados nesse momento em que o planeta passa por essas provas de transição, de transformação. Que possamos compreender os desígnios divinos, nos esforçando no nosso processo de reforma, compreendendo que precisamos mudar, aprendendo acerca dos ensinamentos do Mestre e nos fortalecendo na prática do bem. E rogamos a presença dos nossos guias e protetores espirituais e do nosso irmão Abdul, nosso dirigente, para que possa nos amparar, nos intuindo e nos dando a direção necessária para que possamos, através de palavras simples e esclarecedoras, trazer esse tema que tanto nos anima, que tanto nos fortalece na prática do Evangelho de Jesus. Que a tua paz, que a tua luz, ó Mestre, nos ilumine. Que assim seja. A passagem do Evangelho está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, os versículos 14 a 19. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando ele está convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então Jesus, com essa passagem, traz essa reflexão dessa fé de grão de mostarda, que é o princípio, é aquela fé começando, despertando dentro de cada um de nós. E se cada um de nós tivermos esse grãozinho de mostarda dentro de nós, temos a condição de desenvolver essa fé, Mas e o que é fé? Fé é uma palavra que significa confiança, credibilidade, Então, a fé é um sentimento de total crença. Entretanto, com o passar do tempo, a gente se perdeu um pouquinho na compreensão do que é crença. Porque a fé, ela não é aquela crença morta. Eu creio que isso vai acontecer. E aí eu me sento e fico esperando que aconteça. Não. A fé é a ação, É a confiança, primeiro em mim, a competência que eu tenho de me mover em direção aos meus objetivos. E, em segundo, a confiança em Deus, a confiança no próximo, a confiança em que, na medida em que eu me esforço,
As coisas acontecem porque nós vivemos sobre a lei de ação e reação, não é? Para cada ação, a gente vai ter uma consequência, não é? Então, esse sentimento que é a fé, é um movimento. A fé é a força que me move em direção do meu objetivo. Então, é um acreditar, não é uma crença simplesmente assim, estática. Não é? Eu acredito que isso é possível porque eu projetei, porque eu planejei e porque eu estou me esforçando no caminho do bem para que as coisas aconteçam. Então, não é simplesmente uma ação estática. Estou parado esperando que as coisas aconteçam, não. Eu estou me movendo em direção àquele objetivo, não é? Então, ter fé implica numa atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Então, fé e confiança são virtudes que andam de mãos dadas, não é? Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Então, muitas vezes a gente fala muito dessa questão, né? Que a nossa imunidade baixa e a gente adoece. Então, ter fé, acreditar que as coisas vão melhorar, nos ajuda inclusive, a ter saúde. Porque a falta de fé faz com que a gente fique descrente, assim, fique pessimista. Não vejo uma luz no final do túnel, não é? Parece que as coisas estão piores e só vão piorar. Quando a gente desenvolve essa percepção, a fé e a confiança, que a gente acredita que existe um governo, existe um propósito, nada é por acaso e todo propósito é do bem, porque os propósitos vêm de Deus. Então, as coisas acontecem para que haja uma transformação para melhor. Isso nos fortalece, isso nos dá coragem de enfrentar as dificuldades, não é? Então, essa fé é isso, né? É essa vontade de que as coisas melhorem, é isso? E a confiança? Confiança é um sentimento, não é? Que me faz acreditar no outro, não é? Acreditar nas possibilidades, não é? Então, por isso é que a fé e a confiança andam juntas. Se eu não confio, se eu não tenho dentro de mim esse sentimento de confiança, a minha fé ela é assim, né? Meio volátil, não é? Não é aquela fé firme, aquela fé inabalável que é o convite que o Evangelho nos dá, não é? E assim, a fé como a confiança, ela começa conosco. Uma percepção que a gente tem, né? Quando Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo, não é? Ou só faça para os outros aquilo que gostaria que vos fosse feito. A gente percebe que toda relação é primeiro com a gente. Então, a primeira pessoa que eu preciso confiar é em mim. A primeira situação que eu preciso ter fé é em mim. Se eu não acredito em mim, se eu não me acho capaz de fazer ou de me superar ou de atingir uma meta, vai ser muito difícil eu confiar no outro ou eu ter fé no outro, não é? Então, a primeira coisa que a gente vai despertar é para a gente, não é? Qual é a minha dificuldade em acreditar em mim? O que é que falta para mim, para que eu acredite nas minhas potencialidades? Não é? Até onde eu já compreendo que eu sou um filho de Deus, com todas as potencialidades divinas dentro de mim, não é? Que eu não vou buscar fora, não é? A gente fala muito da importância da instrução, não é? A gente precisa conhecer as coisas, não é? Mas se a gente ficar só no campo do conhecimento, não há fortalecimento, não é? Então, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que têm dificuldade de leitura, têm dificuldade de aprendizado, mas aquele pouquinho que ela conseguiu absorver, ela coloca em prática. E aí ela consegue crescer de uma forma deslumbrante porque é intuitiva, porque as potencialidades não estão dentro de mim,
Então, na medida que eu começo a fazer as melhores escolhas, eu tenho esse amparo. Esse amparo vem do alto, né? Deus nos dá a condição de termos esse amparo. E a partir daí as coisas começam a acontecer na nossa vida, porque nós estamos nos esforçando dentro daquilo que nos é possível. E outras vezes a gente tem uma condição, a gente tem os meios da tecnologia, tem internet, isto tem tudo, mas não tem a predisposição, não tem a vontade, o que o Evangelho vai chamar de preguiça mental, né? A gente fica com aquela preguicinha básica de se superar e aí a gente não consegue sair do lugar, não é? Então, a falta de confiança em mim vai passar por isso, pela minha condição de me esforçar na compreensão das verdades eternas. Porque quando a gente está trabalhando ou a gente está estudando, a gente não se supera, a gente quer uma promoção, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente faz um concurso e a gente consegue, não é? Então, como é que a gente não consegue no campo da espiritualidade, no campo das relações emocionais, não é? O que é que está faltando? Se a gente consegue de um lado e a gente não consegue do outro, não é? Então, é alguma coisa em nós que não está bem conectada e que precisa ser refletida, não é? Então, fé e confiança, duas virtudes que andam juntas, né? Que estão ali, uma abraçando a outra, não é? E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, o que ele nos diz? Que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, eu acho interessante essa passagem porque ele está falando das questões materiais, né? A confiança nas minhas próprias forças, não é? Porque a gente vai ficando, se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas Deus sempre quer, não é? A vontade de Deus é que a gente cresça, é que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, é que a gente seja feliz. Não é? Essa é a vontade de Deus. Então, Deus quer isso sempre. Ele só quer para mim, não só quer para... Ele quer para todo mundo. Ele quer para todos os seus filhos. Que todos os seus filhos cresçam, evoluam, alcancem os seus objetivos. Não é? Então, se eu ficar sentadinha, se Deus quiser, vai acontecer? Será que vai acontecer? Não é? Porque não é falta de vontade de Deus. Não é? Então, se eu tiver dentro de mim essa força, eu vou conseguir alcançar. Né? Outra coisa interessante é que a partir do momento que eu confio em mim, que eu tenho essa certeza das minhas potencialidades, eu passo a confiar no outro. A questão do autoconhecimento, né? Quando eu começo cada um de nós, né? Enquanto individualidade, enquanto humanidade, quando o ser humano, de uma forma geral, começa a perceber em si as imperfeições, ele começa a ver que se eu não sou perfeito, ninguém tem a obrigação de ser perfeito. Então, o que acontece? A gente para de cobrar do outro situações das quais nem a gente está pronto para conduzir. Outra coisa, passamos a confiar mais. Porque a desconfiança, ela gera uma infelicidade. Você conviver num ambiente onde as pessoas não confiam uma nas outras, tem um peso. Não é? Você vai fazer uma tarefa e o outro fica olhando para ver se você está fazendo bem feito. Então, esse clima de desconfiança, ele é extremamente desconcertante e desestimulante, não é? Uma pessoa que está começando em qualquer coisa, né? Uma pessoa que está aprendendo uma tarefa e ela chega num ambiente onde não existe confiança, ela vai se sentir insegura, vai se sentir incapaz, porque o outro está sempre esperando, no lugar de estar ali dando suporte, dando amparo para que a pessoa aprenda, não, está ali esperando para que ela resvale, para julgar e condenar. Então, a desconfiança não é uma coisa boa. E hoje a gente vive um momento em que parece que a desconfiança virou a regra, né? As pessoas desconfiam umas das outras, mesmo sem motivo, não é? Então, no dia em que essa confiança for restabelecida, a vida aqui no planeta vai ser muito mais fácil, né? Muito mais agradável. E na passagem do Evangelho, a gente fala o quê, não é? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha, transporta daqui para ali, e ela se transportará. Quanto tempo nós passamos pensando que essas montanhas eram montanhas, né? De terra, de pedra,
né? E ficávamos pensando, como é que eu vou transportar? E quantas vezes, né? Não sei, alguns, mas eu especialmente, que tive uma formação bem radical e assisti alguns estudos, e eu ficava pensando, quando me era falado, você vai conseguir transportar essa montanha, e era uma montanha física, e eu olhava assim, tipo, eu não tenho essa fé, e ficava me sentindo menor. Mas felizmente a gente vai crescendo e o Evangelho vai nos instruindo, e a missão do Evangelho segundo o Espiritismo, a função da doutrina espírita, é justamente esclarecer essas máximas que ficaram mal compreendidas, não é? Então, essas montanhas às quais Jesus nos convida e fala para os discípulos, quando ele diz que vocês pessoas de pouca fé, não é? Eles estavam ali na convivência com Jesus o tempo todo, vendo Jesus fazer, ouvindo e sendo orientados por Jesus, e ainda assim eles não tinham essa fé, não é? Então, faltava dentro deles remover essas montanhas da insegurança, do sentimento de incapacidade, da desconfiança, que nos impede de fazer o melhor, não é? Quantas vezes alguém passa pela gente, uma pessoa conhecida, oi irmão, reze por mim, e aí a gente faz assim, se tu não rezar por tu mesmo, não vai adiantar. Quando o Evangelho nos diz, quando não tiver nada para fazer, faça uma prece. Quando a gente não tiver nada para fazer pelo outro, a gente faz uma prece. E muitas vezes a gente acha que a nossa prece não vai alcançar, não é? Então é esse tipo de montanha às quais Jesus se refere, não é? A essa nossa falta de confiança nas nossas potencialidades divinas, não é? E aí dentro desse desenvolvimento, a gente sabe que para a gente desenvolver a nossa fé, a nossa confiança, a gente precisava entender melhor o que acontece com a nossa fé, não é? Porque a fé, ela pode ser aquela fé sincera, aquela fé inabalável, e pode ser aquela fé vacilante, não é? Nos primórdios, a gente lembra que nós fomos criados simples e ignorantes, todos os espíritos, e que nós fomos crescendo, a nossa fé era vacilante, porque nós ainda estávamos nas nossas primeiras encarnações, ainda estávamos compreendendo os planos divinos, não é? E à medida que fomos fazendo escolhas coerentes, escolhas equilibradas, nós fomos nos fortalecendo. Isso dá certo. À medida que a gente vai fazendo escolhas desequilibradas, isso não dá certo. E a gente foi fazendo melhores escolhas. Quanto melhor é a escolha, mais forte a gente se torna diante das vicissitudes, não é? Só que tem pessoas que ainda não tem isso bem elaborado dentro de si, ainda estão naquela questão da fé cega. Porque alguém me disse, porque alguém falou. A gente está vendo muito isso agora, nesse momento da Covid, não é? De tempo em tempo a gente vê isso, quando aparece uma doença muito séria, aparecem aquelas curas milagrosas, não é? E aí as pessoas dizem, faz isso, faz aquilo, e compartilham com outras pessoas algo que chega assim a ser até cômico, não é? Sem nenhum cunho científico, sem nenhuma condição de ser verdade, né? Isso é uma fé cega, porque alguém falou e eu acho que aquela pessoa é muito boa e a palavra dela virou lei, e eu não raciocinei e eu não refleti, e aí não deu certo, e aí a minha fé não cresceu, né? Ficou meia abalada, não é? Então essa fé vacilante é aquela fé que a gente vai sendo testado, e quando as coisas não acontecem, quando a gente quer, como a gente quer, a nossa fé entra em choque. E a parte mais assim tensa desse tipo de comportamento é que essa fé nos desperta a incredulidade. Que quando a gente começa a acreditar no maravilhoso, no sobrenatural, nos milagres, e os milagres não acontecem, a gente começa a desacreditar nas coisas. Então hoje a gente vê, né, as pessoas brigando pelo direito de serem ateu, né?
ou de não acreditar em Deus, não acreditar em nada, que é um direito, né? Cada um tem o direito de seguir o caminho que quiser. Mas quando a gente para conversar sobre essas coisas, a gente sempre, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, vê o quê? Que no fundo tem uma ação dessa, algo que aconteceu que desestabilizou. Por exemplo, a perda de um ente querido é um sofrimento, não é? Você perder uma pessoa que você ama muito não é fácil, não é? Mas a minha fé ficou abalada porque eu perdi um ente querido, é porque eu ainda não compreendi o plano divino, não é? Eu ainda não compreendi a divindade, porque a morte, a desencarnação, ela é o resultado, né? Ela não é algo sobrenatural, nem é algo que vai acontecer com um e não vai acontecer com o outro. Todo mundo vai passar por isso um dia, mais cedo ou mais tarde, não é? Então, a nossa falta de preparo em conhecer as verdades espirituais é que faz com que a gente tenha essa fé vacilante. Porque quando bate com aquilo que eu acredito, eu caio porque foi diferente, não é? Por isso é que a fé tem que ser inabalável. O que é uma fé inabalável, né? No Evangelho, a gente tem lá, não é? É aquela que, em face a todas as épocas da humanidade, não se modifica, ou seja, só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Em todos os tempos da humanidade, qualquer coisa que tenha acontecido, as grandes tragédias, não é? A gente, de vez em quando, a gente se depara com uma tragédia natural, ou agora a gente passando pela questão da doença, ou tantas outras coisas. São tragédias que acontecem, mas que não são castigos divinos, não é? Ai, Deus se revoltou porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e mandou uma chuva, e mandou uma tempestade. Né? Isso é cega, achar que Deus, amor e bondade, faria isso para punir um filho. Não é? Isso não existe. Isso é aquele maravilhoso, aquele sobrenatural que em algum momento nós nos deparamos e continuamos alimentando. E faz com que a nossa fé seja vacilante. Porque acreditar nisso realmente dá uma balançada, né? Acreditar que Deus está me castigando, quer dizer, está castigando toda a humanidade porque A ou B fez algo que não deveria ter feito, né? Ou Deus mandou uma catástrofe para acabar com a cidade porque uma pessoa fez uma coisa errada naquela cidade. Então Deus, primeiro que Deus não está sendo justo, nem está sendo bom. E segundo que Deus está fazendo escolhas. Então ele gosta mais desse do que daquele. Então Deus não é Deus, né? Então a gente acaba comparando Deus, trazendo Deus para nós. Eu agiria assim e Deus também agiria. E isso não é real, né? Não dá para pensar assim. Então, quando a gente pensa dessa forma, a nossa fé é vacilante. Mas quando a gente se acalma diante das dificuldades, né? Compreende o plano divino, que é o quê? A gente está no plano de prova e expiação e vai passar pelas vicissitudes necessárias para o nosso crescimento. Porque nós somos reencarnantes, fizemos muitas escolhas equivocadas e agora estamos tendo a oportunidade dada por Deus de reparar as nossas faltas, não é? Então, eu vou ficar triste? Claro que eu vou ficar triste, né? Eu lutei para construir minha casa, aí veio um evento e a minha casa caiu, fiquei sem casa. Não dá para ficar feliz, né? E não dá para dizer, que bom que minha casa caiu. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu não vou me desesperar. A fé sincera, a fé inabalável, ela me dá um suporte para que eu não me desespere. Porque o desespero, ele tira da gente a razão. A gente perde a compreensão e aí a gente não consegue sequer perceber o amparo que a gente recebe da espiritualidade, não é? Então, essa fé sincera, ela é calma, ela é serena, não é? Ela é paciente. Ela nos dá essa paciência de esperar o momento certo das coisas acontecerem, porque não é a minha vontade, não é? É que seja feita a vontade de Deus. Nós somos instrumentos para que a vontade de Deus se manifeste. Mas quando a gente quer que a nossa vontade prevaleça,
aí a gente deixa de ser esse instrumento, não é? Então, e essa fé, ela é fortalecida primeiro na inteligência, né? Nós temos essa condição de inteligência, a razão e o bom senso, raciocinar. Isso é possível? Isso está certo? Isso vai de encontro? A ciência está dizendo que não pode. Por que eu que nem sou cientista, que não tenho dimensão de nada, eu vou dizer que pode? Não é? Então, a razão, o bom senso, não é? Usar o bom uso da inteligência. E a compreensão das coisas, que é a compreensão dos propósitos divinos. Para tudo existe um propósito, para tudo existe um porquê. Né? Nós não estamos soltos, fomos soltos aqui no universo para fazer o que quisermos, não. Existe um projeto, existe um propósito e cada um de nós tem um papel determinante nesse propósito. E quando a gente compreende isso e assumimos o nosso papel de transformação dentro do plano divino, nós estamos colaborando para a transformação do planeta. Nós já estamos aí às portas dessa transformação, né? E está demorando mais porque a gente está ainda nas nossas compreensões, não é? E o Espiritismo, a doutrina espírita nos traz isso, né? Ela fala dessa fé raciocinada, que é apoiada nos fatos e na lógica, não é? A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu, não é? Então, a fé inabalável, ela é assim. Por que que eu tenho certeza? Porque eu já compreendi. Eu tenho certeza de muitas coisas? Não. Eu só tenho certeza daquilo que eu já compreendi. Aquilo que eu não compreendi ainda, eu não posso ter certeza, não é? Por isso é que é um crescimento, por isso é que a fé, ela é uma semente, um grão de mostarda, que vai ser desenvolvida e virar uma árvore frondosa, não é? A gente vai alimentando a cada certeza, a cada prática, a cada escolha correta que tem um bom fruto, a cada escolha equivocada que tem um mau fruto, que a gente colheu, porque foi a gente que plantou, e aí essa aqui eu não quero mais, esse aqui foi bom, eu quero de novo. E aí eu vou me fortalecendo com essa certeza, raciocinando, usando a lógica, usando a razão, observando, porque o Espiritismo também é ciência, e é ciência de observação, não é? E aí, em cima disso, a gente vai entendendo os propósitos divinos, não é? Então, devemos compreender que o poder da fé realmente transporta as montanhas e que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras, né? Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguiremos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Então, essa fé inabalável, essa confiança em Deus vai me deixar nessa condição de saber que no universo está tudo como deve ser. Nada acontece por acaso, absolutamente nada. A doutrina espírita nos traz essa luz. Nós somos filhos de Deus, nós fomos criados à semelhança de Deus e somos perfectíveis. Mas para chegarmos a essa condição de espíritos puros, precisamos subir, né, uma escada enorme, passando de degrau a degrau a cada processo de evolução. E a cada encarnação nos encontramos diante de quantas vicissitudes, de quantas situações difíceis, mas ao mesmo tempo, quando a gente para hoje e olha para trás e vê quanta coisa a gente já passou, que na hora a gente achava, eu não vou conseguir. E a gente conseguiu e passou bem, e hoje a gente está melhor do que estava antes. E quando a gente olha, a gente para fazer essa reflexão, que é o convite, não é? A gente vê, por que eu consegui? Porque eu confiei. Confiei naqueles anjos materiais que Deus coloca no meu caminho para me ajudar. E confiei em Deus, e confiei em mim. Parei e pedi a Deus a força, a coragem, recebi e segui adiante.
não é? Então, as coisas no universo, elas não estão soltas. Tudo está como deve estar. Tudo é como precisa ser, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então, diante das situações horrorosas, diante dos grandes desafios da vida, não nos desesperemos. Olhemos no entorno, roguemos a Deus a compreensão e a inteligência necessária para passar por aquilo que precisamos passar. Lembremos-nos que nós fizemos esse acordo, nós pedimos para vir a essa encarnação. Sabíamos que viríamos, que encarnaríamos num plano que estaria em transição e que muitas coisas iriam acontecer e que nós estaríamos aqui para passar por isso. Não sabíamos o quê, porque senão perderia a graça, né? A graça está em superar aquilo que a gente ainda não conhece, né? Senão a prova já estava dada com a resposta, todo mundo ia tirar 10, não é? Então, mas a gente está estudando, não é? A vida vai nos oferecendo todos os dias oportunidades de fazer escolhas todos os dias. E que essas escolhas precisam ser pautadas em quê? Quais são qual é o nosso propósito? Aonde nós estamos pautando as nossas escolhas? Em nós mesmos? Ou nos ensinamentos de Jesus? Nas leis universais? Então, nós já sabemos que nós somos falíveis. E se nós somos falíveis, as nossas leis também são falíveis. Nós sabemos que Deus é perfeito e que suas leis são perfeitas. Então, nos cabe fazer a escolha. A escolha sempre vai ser nossa. Nós temos uma gama incrível de espíritos superiores nos protegendo e nos amparando, e nos dando a coragem e a força que precisamos para seguir em frente. Que a gente possa fazer essas escolhas que nos levem a nos fortalecer na nossa fé, a fortalecer a nossa confiança, para que assim a gente possa crescer todos os dias, como criança muitas vezes que somos, não é? Querendo fazer as nossas vontades, mas sabendo que existe um Pai bondoso, amoroso, extremamente comprometido com cada um de nós e que vai nos dar as oportunidades que precisamos para que a gente cresça, que cresça bem, cresça com muita coragem, com muita disposição, com muita perseverança e com muito desejo de fazer o bem, com muita vontade de fazer o bem. Que essa vontade seja forte, seja firme, como a nossa fé e como a nossa confiança. Que o Mestre Jesus possa nos amparar, possa nos dar essa força que cada um de nós precisa, especialmente aqueles irmãos que nesse momento estão passando por dificuldades, não só da pandemia, porque não só tem a pandemia, tantas outras coisas estão acontecendo, não é? A gente está vendo aí a chuva no nosso país, pessoas perdendo casa, pessoas passando outras dificuldades, não é? Que elas possam buscar em Deus, buscar em Jesus a força necessária para superar, porque tudo que não for bom passa. E o melhor que a gente tem nesse momento é se fortalecer e seguir adiante, com muita coragem e com muita determinação. Que possamos ter todos uma semana iluminada. E agora eu os convido para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, por todas as oportunidades, por saber que não estamos sozinhos, por saber que cada um de nós tem um guia, um protetor, comprometido conosco, nos ajudando nas nossas escolhas, nos dando a força e a coragem que precisamos para prosseguir. E te rogamos, Senhor, derrama sobre cada um de nós nesse momento fluidos de paz, de harmonia, de perseverança, para que possamos, com a Tua ajuda, passar por tudo o que precisamos passar. Sabemos que estamos num plano de prova e expiação. Sabemos também que o planeta está passando por um processo de transformação, assim como cada um de nós. Que possamos ter a coragem e tomar a rédea de nossas próprias vidas. E assim, com o amparo da espiritualidade maior, com o amparo do nosso Mestre Jesus, sermos transformadores desse planeta. Primeiramente, nos transformando. E assim, nessa corrente do bem, ajudarmos para que nosso planeta passe a esse plano de regeneração. Que a Tua paz, que a Tua harmonia, Senhor,
nos fortaleça todos os dias. Que assim seja.